CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar agora o livro Missionários da Luz, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Mas antes vamos ler o Evangelho. É o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o item 8. Uma realeza terrestre. Toma, somente ler. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, Uma Rainha de França, Havre, 1863. Senhor, que esta querida irmã receba as nossas melhores vibrações, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo alerta que nos faz, para que busquemos com humildade e simplicidade aqueles mais necessitados, os mais pequeninos que o Senhor chama a si. Somente desta forma alcançaremos o reino dos céus, como disse a nossa irmã. Que o Senhor, como ela pediu, ajude a todos que não alcançaram o reino dos céus. E embalados nesta mensagem,
possamos estudar esse reino dos céus que hoje compreendemos de maneira diferente, e que o nosso irmão André, junto com o irmão André Luiz, junto com o irmão Francisco Cândido Xavier, nos trazem. Que eles, com a tua permissão, Jesus, possam nos inspirar, nos ajudar no entendimento da vida futura, o que é esse reino dos céus. Então, com esses espíritos amigos, com Allan Kardec, com Leon Denis, com o nosso altivo e a direção espiritual da nossa casa, Senhor, contigo, Jesus, e com Deus acima de tudo, e com muito amor no coração, pedimos a devida permissão, em nome desse sentimento maior que é o amor, e do nosso amor, é que pedimos então, é que vamos iniciar então os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Toca muito meu coração essa mensagem. A Dilane aqui abre sempre, mas vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos terminando, o capítulo que trata da obsessão, não é a obsessão que nós estamos estudando? Deixa eu ver aqui atrás. O capítulo 18 trata sobre a obsessão. E como nós vimos esse capítulo aqui, até o momento, a Dilane vai começar a ler ali, a Dilane, Alexandre, não podia ser mais claro. Achou aí? Achei. Então, mas antes da Dilane começar a ler, vamos fazer só um retrospecto aqui para a gente se situar. Tudo bem, Conceição? Seja bem-vinda. Estava sentindo a sua falta. Ele tratou de 5 casos, ele vem tratando de 5 casos. São 5 pessoas, uma moça e outras 4 pessoas, mais uma segunda moça e mais 3 rapazes, enfim. E dentre esses 5 que ele está citando aqui, é um trabalho interessante porque é um trabalho específico em que os encarnados vão ao socorro espiritual na casa. E analisando por Alexandre esses casos, analisado por ele esses casos, ele diz que somente uma moça tem condições de melhorar ou de melhoras, porque ela quer melhorar, ela vem fazendo esforço, e os outros não, os outros 4 casos não. E antes que eles entrassem na sala para o trabalho, um doutrinador espiritual, um espírito, a gente chama de doutrinador, esclarecedor, evangelizador, como queiram, cada um chama de um nome. Esse doutrinador conversava com um desses espíritos, conversava com os espíritos que estavam envolvendo essas pessoas e trava um diálogo muito interessante. Então, está se tratando disso. Basicamente foi isso que a gente tem visto aí em umas 3 ou 4 aulas. Tá? Vamos continuar daqui, que eu acho que ele está falando aqui da moça que tem condições de se restabelecer. Vamos ver. Alexandre. Não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento instrutivo, mas notando a saída dos enfermos, sobre o amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indagar. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que estes doentes psíquicos
não trazem as enfermidades de que são portadores, circunscritas à mente, com exceção da jovem, que reage valorosamente. Os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso, com distúrbios no coração, fígado, rim e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disto à normalidade orgânica, alcançariam o retorno à saúde completa. Então, André Luiz fez uma pergunta. Se eles conseguissem afastar em definitivo os obsessores, aquelas pessoas não iam melhorar? E esses espíritos também que estavam passando doenças para eles, e esse momento aqui se dá quando os encarnados estão indo embora, estão saindo do centro. Quando eles estão indo, ele observa, o Alexandre vem falando com ele, e depois ele faz essa pergunta: a gente não pode intervir? Porque eles não têm mais doença, está tudo na cabeça deles, eles estão passando doença para o encarnado. Lembra que semana passada a gente falou que espírito provoca doença? Que espírito pode matar a pessoa? E que a medicina humana não leva em conta? É porque não aceita, não acredita, não admite a vida do espírito. Aí André Luiz sugeriu: vamos tirar-o. Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e asseverou em seguida: André, continua aí, Edilane. Pode, senhor. Vai, pode ler um pouquinho. André. O senhor lê, Alexandre. André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defendê-lo contra ladrões. Observou a jovem, que tudo faz por guardar-se do mal. Observou a jovem que tudo faz para guardar-se do mal? Tem estado a cair sobre os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sob o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso de seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado e, convertida em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma.
Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aquele que não se acautelam, com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semidestruído. E ainda que seja destruído, ao legítimo possuidor não pode entender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de um outro tempo. Um Stradivarius, o que é isso? Que palavra é essa, Sonilton? Stradivarius. Um Stradivarius pode ser autêntico, mas não se fará sentir com cordas rebentadas. Eu tenho que saber o que é Stradivarius, que eu não sei. Já retorno, estou dando aula. Hã? Olha aí. Um Stradivarius, mas ele está dizendo um Stradivarius, então Stradivarius é quem faz o violino. Não, se refere ao violino, né? Stradivarius é um violino. Ah, um violino. O homem de sobrenome Stradivarius criou esse violino aqui. Ah, tá. Então é o melhor que existe. Entendi. Stradivarius é o melhor violino que existe. Olha aí. Doutrina espírita e cultura. Ali... Então ela... não sabia não. Aprendi agora. Agora vocês vejam, ele está comparando o André Luiz, o corpo, o Alexandre, o corpo físico com o violino. E o espírito, o artista do violino. A menina que está querendo se melhorar toma conta do corpo. E ela está passando por uma estrada difícil. E com o seu exemplo, ela se torna uma doutrinadora. Ela está doutrinando os espíritos, não cedendo às investidas deles. Ela está doutrinando com o seu exemplo. Aí ele terminando aqui, ele termina esse pedaço dizendo: um Stradivarius, que é o violino, pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Quer dizer, o corpo é um instrumento importante, belíssimo, mas se a mente não estiver boa, não é? Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Então, precisa sempre do médium. Um amigo me falava agora, nesse momento, passa para o Sorezini essa aula, Adilane. Passa para ele, vê se ele quer assistir. Ele estava aqui ligando. Um amigo me dizia sobre o pai dele, que o pai estava mergulhado no vício do álcool. E não adiantava falar com o pai. Agora você vê, um filho que tem amor ao pai, vendo o pai se entregando, que dor que ele não sente. Pediu para a gente orar, a gente ora, a gente bota o nome, mas do que adianta se ele não quiser se modificar? A melhora tem que vir dele. Você bota o nome, que tipo de espíritos que vêm aqui? Espíritos que bebem com ele, ou que levou ele ao vício porque o persegue. Você pode trazer 50 espíritos, amanhã tem 50 lá com ele, porque ele vai beber. Foi o que ele disse. Não adianta você ter um Stradivarius, aprendi, um violino, se ele tem a corda arrebentada. Não adianta. Melhor violino do mundo. Mas o que adianta se você não consegue tocar o violino? O que adianta você socorrer alguém que não quer o socorro?
né? Não adianta nada. Aí André Luiz diz que compreendeu e, em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, obtemperei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas restabelecimento imediato? Não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? André Luiz emendou uma outra pergunta. Vamos supor que os espíritos já sugaram tudo que tinha que sugar, resolveram ir embora. A pessoa vai melhorar de uma hora para outra? Esse restabelecimento não vai ser imediato? Alexandre responde: já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes, conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhes suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. Na maioria dos casos, não. E ele falando isso aqui, nós que já lemos as obras de André Luiz, nós nos lembramos lá do Sexo e Destino. Ali foi um caso desse que Alexandre aqui está citando. Vocês leram Sexo e Destino, lembra? Então, de perseguidores, aqueles dois espíritos passaram a ser auxiliares da moça que eles perseguiam, e o médium, que ele era um médium, que eles levaram ao vício, ou que se viciavam juntos, bebiam juntos, eles passam a ajudá-lo. Mas olha só, o médium, como era o nome dele? Como era o nome daquele? Lembra do nome dele? Cláudio, é isso mesmo, Cláudio. Conceição tá... Tomar remédio, tá vendo? Fica afiada, vem lá, vem na cabeça. Cláudio, isso mesmo. E a gente lembra, no início desse livro, que nós vamos estudar aqui mais para frente, eu acho que é o penúltimo livro da série, Sexo e Destino. O Cláudio estava sentado no sofá da sua casa, de manhã cedo, lendo o jornal. E dois espíritos que andavam com ele, um de cada lado, um deles diz assim ao ouvido dele, grita no seu ouvido: quero beber, quero beber. Ele vai como está escrito lá. Ele não estava com vontade de beber, mas maquinalmente ele foi, pegou uma garrafa de uísque que estava do lado, né, numa mesinha, não sei o que tinha lá, e coloca uma dose, bebe. E continua lendo o jornal. E o outro, que estava do outro lado, diz para ele: eu também quero. Eu também quero. Maquinalmente, mesmo sem vontade, ele vai, coloca uma outra dose e toma. E os espíritos, né? Chega a estalar a língua, né? E ficam os três lendo o jornal, abraçado. Os três abraçados, lendo o jornal. Aí começa a história. Vocês vão ler lá toda a história, quem quiser ler, que é uma história interessantíssima. O título é Sexo e Destino. Há uma perseguição em cima de uma menina, de uma jovem. Há todo um desenrolar da história muito, mas muito interessante. É um caso de obsessão, até do encarnado pela menina, do Cláudio, mas devido a um acidente que ocorre por causa de uma atitude dele, ela quase desencarna. Ela desencarna por causa daquilo. Mas há toda uma comoção dos espíritos, porque se sentem responsáveis pela situação, ele
E os três, de novo, ele e os dois espíritos, fazem de tudo para auxiliar a moça. E é uma história tão bela que eles mantêm a moça viva. Ali é a importância de não se cometer a eutanásia. A importância. Porque os espíritos mantinham uma menina viva, esperando a visita do Cláudio. E o Cláudio pede perdão, chora e pede perdão. E ele é orientado por um espírita. Ele busca um amigo que era espírita, dá o livro, ele lê. Então ele se condói com toda aquela situação, se arrepende muito e vai ao hospital e pede perdão à menina. A menina já está em coma, ela não responde, mas ela perdoa. A lágrima corre dos olhos dela. E depois que ela perdoa, ela desencarna. Porque ela estava viva, mantida pela mão dos dois obsessores. Que o guia, que eu não me lembro o guia, qual era, se era o Alexandre, quem era o guia. Naquela história toda, cada história dessa tem um guia, né? O Alexandre já vem em duas histórias aqui, em 2 livros, depois tem o Gúbio, depois tem uma porção de guia aí, que a gente vai conhecendo. E alguns personagens aqui muito interessantes. Aí eles tiram a mão, eles colocam a mão com energia ali no cérebro para mantê-la viva, quando eles... Hã? É o irmão Félix. Irmão Félix, lá, é isso mesmo. Que é mais interessante que eu vou E ela acaba desencarnando. Ela desencarna aliviada porque ela perdoou, ele conseguiu pedir perdão, algo que poderia desenrolar uma situação crítica no mundo espiritual, se ela morresse com raiva, porque ela estava com raiva, ela estava com ódio, e ele descobre que ela é filha dele, olha, a própria filha. Ele a tinha como uma filha que era adotiva, mas ela não era adotiva, e ele não sabia que era filha dele mesmo. Por isso, toda essa comoção. E engraçado, nem os obsessores sabiam. Nem os obsessores sabiam. Aí, pensa que o espírito sabia tudo? Nem eles sabiam. Aí, nesse caso, houve um perdão mútuo, uma comoção muito grande, uma história que condói, triste, a gente chora quando lê, né? E essas obras de André Luiz, quando você começa a ler, não dá vontade de parar, você vai lendo, e quando acabar uma você emenda a outra, rapidinho você lê as 17 obras dele, essas principais. Tem outras, claro, mas essa dessa série aqui, você lê rapidinho, de tão interessante que é. Não, o final eu não vou contar, porque vocês vão ter que ler. Conto o final. Aí vocês estão querendo a faca para comer o bolo. Vai comprar o livro ali, vai ler o livro todo, porque é muito bom, é muito bom. E cai nesse caso aqui, que ele está explicando, ó. Vamos ler aqui de novo esse parágrafo. Já observei Alexandre dizendo, acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos ansiosos de reparar o mal praticado. Olha aí, exatamente o que aconteceu em Sexo e Destino. Por vezes conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhes suportaram a desumana influência. No caso do Cláudio e do Félix, que é o instrutor, a menina morre, não consegue restabelecer. Mas ele está dizendo que harmonia orgânica naqueles que lhe suportam a desumana influência, restabelece. No entanto, na maioria dos casos, a vítima não mais restabelece o equilíbrio do corpo. Também parece que André Luiz vai contando a história, parece não, ele vai contando aos poucos, ele bota aqui, lá na frente ele desenvolve. Lá na frente ele desenvolve esse parágrafo aqui todinho, 2 obras. A outra obra é lá do Gregório, como é o nome? Libertação. Ali
a menina recobre a saúde, a mocinha. E ela estava prestes a desencarnar. Prestes a desencarnar por obra dos obsessores. E o Gúbio, ali é o Gúbio. O Gúbio vai conseguindo angariar simpatias para ele de temíveis obsessores que estavam ali cumprindo ordens para poder destruir a moça. E quando passa por lado dele, passa a ajudar a moça. Principalmente o Saldanha. Principalmente um dos personagens, o Saldanha, que era um dos mandatários. Mandatário era o Gregório. Ele recebia ordens. E ele era o chefe ali dos obsessores, que hipnotizava. E quando o Gúbio ajuda a filha do Saldanha, eu acho que era uma filha do Saldanha. Eram três espíritos. O filho, a nora e a E ele quando ajuda, olha só, tudo uma desobsessão somente entre os espíritos, não tinha encarnado ali no meio. O encarnado era vítima, quer dizer, naquele momento ali era vítima. E é uma história muito interessante, porque o Félix vai ajudar a filha, o parente lá, a filha, do pior dos obsessores ali. Aí então ele... o Gúbio vai ajudar, o Saldanha. E o Saldanha fica agradecido e ele fica abismado com o que o Gúbio fez. E é emocionante a história, que eu não vou dizer quem era aquela moça para o Gúbio, a importância dela. Vocês devem ler a obra, que vocês vão saber. E o Saldanha passa a ser um aliado do Félix. Era uma obsessão braba e que ela ia desencarnar. Ela ia desencarnar. Estava perto. Tanto que o Saldanha falou, quando vê o Félix ali, que ele se infiltra, eu vim para ajudar, o cerco apertou. O Gúbio. O Gúbio está ali, ele diz assim, o chefe mandou apertar o cerco. Está próximo o desenlace dela. Olha o que faz uma obsessão. Está aqui, esse exemplo aqui que ele acabou de dizer. Há casos que os próprios espíritos se transformam, se convencem e passam a ajudar a vítima. Nesse caso aqui, conseguiram ajudar. E ela se recuperar a saúde e continuar a vida dela como encarnada. Porque médico nenhum iria conseguir curá-la. Depois bota lá uma infecção qualquer, né? Bota uma coisa qualquer e diz que morreu. Bota uma causa-morte qualquer, ele não sabe o que é. E no caso anterior do livro Sexo e Destino, eles também se transformaram, mas não conseguiram evitar a morte da mocinha. Mas é uma história muito comovente, que a gente deve ler. Tudo bem até aí? Aí vamos continuar aqui. Manda para a Malu também, Adilane. A Malu, por favor. Ela sempre acompanhou, né? E permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Perguntei fortemente impressionado. Sim, elucidou Alexandre tranquilamente. Vai até o sepulcro, morre de obsessão. Morre de obsessão. Observando-me, porém, um espanto enorme, o orientador acrescentou: seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal, entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. Olha aí, o eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida.
E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Então, em toda obsessão, a relação é bilateral, não é unilateral. Não adianta você converter o chamado obsessor. Não adianta. Eu já ouvi o obsessor, vocês chamam de obsessor, mas apenas eu assessoro a ele no que ele gosta. Então é um assessor em vez de obsessor. Você gosta de beber, o outro gosta de beber, vocês fazem uma parceria. Um leigo vai dizer, que mal tem nisso? Ele faz o que eu gosto do que ele faz, ele gosta do que eu faço. Então não está obsediando, porque se ele se afastar, outro virá para o seu lugar. Então há que se ter... Não, mas quando apaga não para de transmitir, não. São mensagens que chegam. Está dormindo, Luiz? O obsessor está te pegando, hein, Luiz? Não, eu estou pensando aqui na frase que ele fala das supostas vítimas. Suposta vítima. Porque no plano espiritual, esse aqui não é tão vítima assim. Os olhos humanos, ele é uma vítima, né? Exatamente. A gente vê pessoas vindo aqui, pessoas pedindo por outras pessoas, pais pedindo pelos filhos, situações dolorosas, dolorosíssimas, várias situações. Mas o filho não quer mudança. O filho não faz a parte dele. Olha, por mais que o pai, o encarnado, como eu escutei do pai, olha, eu não sei mais o que fazer. Ele tem que fazer a parte dele. Por mais que o pai ame o filho, ele não pode fazer pelo filho o que ele tem que fazer. Então esse pai disse para a gente, ele tem que fazer a parte dele, eu não sei mais o que fazer, já levei a tudo, a médicos caros, médicos porque tem posses, pode levar, já internei, já fiz de tudo, tenho um problema obsessivo, já levei em vários lugares. E o interessante, Newton, a temática é a mesma. A que vocês tratam aqui, porque eu disse a ele qual era o problema do filho, o lado obsessivo. Ele levou lá em Minas Gerais, lá em Barbacena, porque o outro filho tem um centro espírita, trabalha lá, levou lá, a mesma temática, falou a mesma coisa, e ele foi, que ele gostava de uma outra casa, não vou falar onde é que até que não interessa identificar ninguém, né? E que ele pertencia antes, né? Ele continua indo naquela outra casa, o mesmo problema. Acertadinho no seu... Acertadinho aqui. Não entendi. Uma acertadinha no áudio do senhor. Acertar meu áudio, melhorou? Aí você vê o amor de um encarnado por um filho, um pai por um filho, mas ele não pode fazer nada. Assim são os espíritos com relação a nós. Eles querem nos ajudar, mas muitas vezes eles não podem fazer nada. Porque você faz uma escolha. Uma escolha que ele não pode interferir, ele não tem como interferir. Por isso, o livre-arbítrio é uma potência da alma, uma das potências da alma, e que ninguém interfere. Deus não interfere. O Criador não interfere no livre-arbítrio. Ele já nos deu o livre-arbítrio. Ele já nos... Não sei se eu estou falando corretamente, implantou em nós, desde o princípio inteligente, até você chegar no reino nominal, ali começa no reino nominal o livre-arbítrio, que o animal não tem escolha, né? Ele não é condenado, mas quando você chega no reino nominal, você é uma das potências da alma e que você é livre para escolher. Olha como você vem desenvolvendo isso.
Até que chega num determinado patamar, porque no princípio é muito mais a fatalidade do que a liberdade de escolha. Nós somos dirigidos, conduzidos, como uma criança que tem que ser conduzida para não cair. Depois ela começa a andar, né? Ninguém segura mais, né? Então a alma é assim, no princípio é uma criança bem conduzida, depois os espíritos vão deixando você entregue a seu livre-arbítrio, e a palavra livre-arbítrio é acompanhada, eu vou dizer até conjugada, com a palavra responsabilidade. Responsabilidade. Não há liberdade sem responsabilidade. E Deus, sabendo disso, o que Ele faz? Ele limita o nosso livre-arbítrio. Pense no... Olha como você vai desenvolvendo. Pense no livre-arbítrio de Jesus. Pense. Não dá nem para a gente pensar, né? Pensa no nosso livre-arbítrio. E se a gente está difícil de entender Jesus, olha para uma criança e vê a liberdade dela, que ela tem, e olha a nossa. E a nossa responsabilidade com relação àquela criança. Tem que estudar. Ela não vai para a escola quando ela quer. Ela tem que orar. Ela não pode orar, quando crescer escolhe. Quando crescer ela não vai escolher. Você está ali para orientar, para educar. Você orienta, você educa. Depois que ela for adulta, você já deu a educação, aí ela vai usar o seu livre-arbítrio. Ela faz o que quer, deixa fazer o que quer. A gente vê criança aí batendo até na mãe e no pai. Depois quer reclamar de quê? Reclamar de quê? Deixou livre, não orientou, não cumpriu o seu papel de educador, logo vai colher o que plantar. Tudo bem até aí? Fala. No teu livro chamado Laudas Espíritas da Loucura, do Palhano Júnior, e ele traz várias cargas, esquizofrenia, coisa brava. Tá, ela está falando que o Palhano Júnior traz um livro, Laudos da Loucura. Então tem o caso de um rapaz que eclodiu a esquizofrenia nele, de repente, que a gente sabe que não é de repente. Estava no momento dele da eclosão da esquizofrenia. E aí aqui tem um grupo muito grande, cada médium que é receitista, médium que incorpora, médium que vai buscar o espírito, tudo com o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra que é o mentor daquele grupo, né? E eu estou lembrando disso por quê? Porque a mãe traz a responsabilidade de conduzir aquela família e dar suporte para esse filho quando eclodisse a esquizofrenia. No entanto, em desdobramento à noite, quem tocava o terror era ela. Enquanto ela estava em vigília, assim, vinha aqui, pedia, fazia, levava o filho, mas de noite tocava o terror. Tocava o terror, botava o terror dentro de casa, desdobramento. Lembrei disso, você vê a importância da família, ela vê com compromisso de dar equilíbrio naquela família, justamente porque ela tem essa responsabilidade, porque eu lembrei do Félix, né, que você estava falando, que tem responsabilidade. Então você vê que a família toda está sempre envolvida nisso. Sempre está. E para terminar aqui, ele diz aqui: o assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. Muito bem. Alguma pergunta? Tá onde? Semana que vem a gente continua aqui no capítulo 19. Passes. Só naquela questão do livro-arbítrio, o orador do sábado casado, ele contou um caso que eu achei interessante. Ele falou que
Pois é. Quando fizer 18, tudo bem? Vamos fazer a nossa prece? Então vamos lá. Vai, Adilane, por favor. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, a essa oportunidade de estarmos estudando, estar tentando entender a doutrina dos Espíritos, a doutrina de Jesus. Pedimos ajuda ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha, às irmãs queridas. Pedimos entendimento, nada sabemos. Pedimos por nós, os encarnados. Pedimos para os desencarnados, que necessitam ainda de compreender das verdades do Cristo, de compreender a doutrina espírita. Pedimos por todos. Agradecidos por tudo que recebemos, despeça-nos, Senhor. Que seja em nome do nosso irmão André Luiz, do nosso querido Chico, dos guias aqui presentes, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, em torno da obra Missionários da Luz. Que assim seja.